Como vão, Raverim, Racol, BC, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui a leitura da nossa quarta parte da porção de Behauloterra, ascender, tá? Estamos aqui no capítulo 9 do nosso livro de Bamidbar, números em português, tá? E vamos estar fazendo aqui a leitura do versículo 15, que diz assim: O Veion Hakim et Hamishkan, ou seja, no dia em que foi erguido o tabernáculo, que Sarrenan et Hamishkan Leohel Haedut, ou seja, a nuvem cobriu o tabernáculo, a tenda do testemunho. O Vaerev ire al Hamishkan. O Vaerev e a noite será sobre o tabernáculo, né, sobre o Hamishkan, Kemaer Esh Ad Boker, ou seja, que teria como a aparência de fogo na parte da manhã. Então, o versículo diz que naquele dia, né, em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem lá cobria o tabernáculo, ali a tenda do testemunho. E quando chegava a noite, era como era como a aparência de um fogo, né, ali até Ad Boker, ou seja, até na parte da manhã. Então, nosso primeiro versículo ele já traz nos dizendo que quando eles acampavam, o povo judeu, ali no deserto, de manhã a nuvem cobria o tabernáculo. E quando chegava a noite, uma coluna ali, né? Nós vamos ver que mais para frente era como se fosse uma coluna de fogo que cobria ali também o acampamento do povo judeu. Acampava ali o tabernáculo, tá? E vamos aqui para o versículo seguinte, que é o versículo 16, que diz assim: Era sempre assim. A nuvem o cobria durante o dia e a aparência de fogo à noite. Quando a nuvem se erguesse sobre a tenda, os filhos de Israel então viajariam em qualquer lugar que a nuvem se aceitasse, era ali que os filhos de Israel acampariam. Então nós vemos aqui que essa coluna de fogo, essa nuvem que estava sobre o acampamento ali do povo judeu, ela tinha uma função, né? Na verdade, nós não vamos adentrar aqui, tá? Mas o Midrash fala que tanto a coluna como a nuvem, ela tinha várias funções, tá? Ela fazia com que acontecesse ali vários milagres dentro do acampamento. Mas vamos deixar isso para uma próxima releitura das nossas porções, tá? Vamos se focar aqui na função a qual o texto está dizendo literalmente aqui. A nuvem, então, de manhã, ela ficava ali sobre o tabernáculo. À noite virava uma coluna de fogo. Quando essa nuvem ela erguia sobre o tabernáculo, quer dizer que era para eles viajarem. Quando ela se assentava, era para eles acamparem. Tá? Versículo 18. Os filhos de Israel viajavam pela... Esse texto, essas frases são muito interessantes para nós trabalharmos em cima do que a mensagem ela quer trazer para nós. Tá? Então, os filhos de Israel viajavam pela palavra de Deus e acampavam pela palavra de Deus. Eles permaneciam acampados enquanto a nuvem repousasse sobre o tabernáculo, tá? Se a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo durante vários dias, os filhos de Israel observavam ali seu encargo a Deus e não viajavam. Por vezes, a nuvem permanecia por alguns dias sobre o tabernáculo e eles continuavam a acampar pela palavra de Deus e a viajar pela palavra de Deus. E por vezes a nuvem permanecia desde a noite até de manhã. E quando a nuvem se elevava pela manhã, eles viajavam, ou por vezes a nuvem permanecia por um dia ou uma noite, e ainda assim, quando a nuvem se elevava, eles viajavam. Então nós vemos aqui, que até o versículo 21 aqui, a Torá, ela nos traz
como que funcionava as jornadas do povo judeu no deserto. Então, quando a nuvem permanecia ali, eles ficavam acampados. Quando ela se erguia, eles levantavam o acampamento e continuavam a jornada. E o texto que nós lemos aqui traz que, às vezes, eles acampavam e ficavam por dias. Só que muitas das vezes não. Às vezes, simplesmente, era de uma noite para um dia. Eles acampavam num dia, naquele dia, no outro eles já tinham que erguer acampamento e continuar a viagem. Vamos lá, versículo 22. Mesmo que fosse por 2 dias, um mês ou um ano que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel ficavam acampados e não viajavam. Somente quando ela se elevava, eles viajavam. Eles acampavam pela palavra de Deus e viajavam pela palavra de Deus. Eles eram cuidadosos em observar o seu encargo a Deus, de acordo com as palavras de Deus transmitidas através de Moshe. Esse aqui é o primeiro assunto da nossa porção aqui, tá? Tem 2 assuntos aqui interessantes. Antes de nós continuarmos aqui no capítulo 10, versículo 1, para nós terminarmos a nossa porção, tá? Tem mais alguns versículos. Vamos nos focar nessa questão aqui. Tem palavras-chave aqui que eu queria adentrar com vocês, que elas são muito, muito interessantes. Por vezes nós lemos aqui que o povo acampava pela palavra de Deus e o povo erguia e continuava sua jornada pela palavra de Deus. Nós já explicamos aqui como que tratava a questão da nuvem e a coluna de fogo. Vamos nos focar aqui em relação à palavra de Deus. Quem já está me acompanhando aqui sabe o quanto eu foco muito em relação a essa questão das palavras de Deus. A Torá, ela é a palavra de Deus. Isso aqui foi o que Deus falou. E fora isso, não tem mais nada que Deus falou para ser escrito. Por vezes nós lemos aqui que Deus falava e Moshe anotava no seu livro. E muitas das vezes Deus falava, não, isso você não precisa anotar, você vai passar para eles oralmente. Tá? A jornada do povo judeu ali pelo deserto, pelos 40 anos de deserto, não foi senão pela palavra de Deus que era transmitida a Moshe, como nós terminamos aqui no versículo 23. Então eles acampavam e eles partiam pela palavra de Deus. Nada além disso. Tudo que nós viemos a fazer tem que ser feito conforme a palavra de Deus. Nada além disso. Durante 40 anos, Bamidbar, ali no deserto, o povo judeu acampou e caminhava, fazia a sua jornada durante esses 40 anos. Como o texto diz aqui, pela e única palavra de Deus. Entendamos bem, meus amigos. A minha vida, a sua vida, ela não tem que ser dirigida por milagres, por maravilhas. Ela tem que ser dirigida unicamente pela palavra de Deus. Quando Deus faz um milagre, é algo que vai totalmente contra a natureza. Para ele provar que ele é criador de todas as coisas. Quando Deus usou ali as 10 pragas no Egito, foi para atacar justamente as deidades ali que tinham no Egito, que eles tratavam como Deus. Não é nada além disso. Quando Deus abriu o Yam Suf ali, o mar de juncos, traduzido erroneamente por mar vermelho, por causa da bendita tradução do inglês, né? Deus só estava mostrando para vocês, eu estou no controle de tudo. Daqui para frente a vida segue normal. Vocês vão andar, vocês vão acordar, vão levantar, vão trabalhar,
vão fazer os seus afazeres conforme a palavra de Deus. Entendamos bem essa mensagem. Tudo que é feito para você, para mim, para nós, é pela palavra de Deus. No final, vamos trazer uma mensagenzinha aqui, uma mensagem profunda da Hassidut, baseada num tratado do Talmud, só para nós focarmos bem essa mensagem do acampamento do povo de Israel, tá? Vamos voltar aqui para o capítulo 10, versículo 1, que é o segundo assunto da nossa porção. Deus falou a Moshe dizendo: faça 2 trombetas de prata para você, martelando-as, elas devem ser usadas para você, para convocar a congregação e anunciar as partidas dos acampamentos. Então Deus veio e fala para Moshe: faça para você. Rashi ele comenta aqui que na verdade quando fala fazer para você, é que é para você, Moisés. Faça para você. Você vai lá e faça de uma única peça. Quando um toque longo for soprado nelas, toda a congregação deve se reunir à sua volta na entrada da tenda da reunião. O que nós vamos ler aqui é o seguinte, aqui os versículos seguintes, justamente é uma sequência de toques que eram feitos pelas trombetas, designando alguns comportamentos que deveriam ser tidos ali quando fosse soado. Vamos continuar lendo aqui. Então, quando era um toque longo, era para reunir a congregação, ela deve se reunir em volta da entrada da tenda da reunião, do tabernáculo. Quando um toque longo for soprado em uma delas, os líderes, os chefes de milhares de Israel devem se reunir à sua volta. Então, façam trombetas. Quando for tocado em uma só, é para se reunir os líderes dos milhares de Israel em sua volta. Quando pequenos toques forem soprados, os acampamentos instalados a leste deverão viajar. Yehudá, Isahá e Zebulon, a leste. Quando pequenos toques forem soprados uma segunda vez, tocou a segunda vez, os acampamentos instalados ao sul deverão viajar. Os pequenos toques soprados somente para viagem, tá? Mas para reunir a congregação, você soprará um toque longo e não toque curtos, como nós vimos no versículo 3 aqui. Os descendentes de Aharon, os sacerdotes, soprarão as trombetas. Este é um estatuto eterno para todas as gerações. Aqui eu pego com vocês justamente o que nós falamos aqui no comecinho dessa porção. Pela palavra de Deus. O texto ele é bem claro, tá? Este é um estatuto eterno para todas as gerações. Eterno, gente. Não vai mudar. Enquanto tiver a sua geração, enquanto vocês existirem, Baruch Hashem, o povo de Deus ainda existe, vocês vão seguir as minhas palavras. Isso é o estatuto eterno. Quando em sua terra, se você for guerrear contra o inimigo que o oprime, você soprará as trombetas para que você seja lembrado diante de Hashem, o seu Deus, e você será salvo dos seus inimigos. Eu estou lendo com vocês agora aqui. E ao ler isso aqui, eu me deparei com uma situação que vivemos, né? O povo de Israel vive no dia. Presta bem atenção no que eu vou ler com vocês aqui nesse versículo. Fala assim: quando em sua terra, tá? Quando em sua terra, se você for guerrear contra um inimigo que os oprime, você soprará as trombetas para que você seja lembrado diante de Hashem, seu Deus, e você será salvo dos seus inimigos. Primeiro ponto aqui, Israel está em sua terra. A terra que foi prometida lá para Abraão, Isaac e Jacob. Israel estava em paz ali no dia 7/10, né, de outubro ali. 2023, desculpa. Do nada, apareceram inimigos, invadiram ali as suas fronteiras ao sul e simplesmente começaram uma guerra. Se você for guerrear contra o inimigo que o oprime, simplesmente começaram a matar inocentes civis ali do nada.
Você soprará as trombetas para que você seja lembrado diante de Hashem, o seu Deus, e você será salvo dos seus inimigos. Hoje não se tem mais as trombetas. Mas se ainda tem o quê? Ainda tem o Shema. Shemar Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Errad. Ouve Israel, o eterno vosso Deus. O eterno é um. Esse é praticamente um grito de guerra do povo judeu. Quando você está em situações complicadas, difíceis, sempre pronuncie Shemar Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Errad. E Israel prontamente ali se levantou e foi guerrear uma guerra que eles não começaram. Isso está aqui no versículo 9. Deus vai se lembrar de vocês e você será salvo dos seus inimigos. Mas não, todo mundo correto, todo mundo certinho, todas as nações que são certas, acham agora que Israel está fazendo o errado. Eu não vou adentrar mais nesse assunto porque não é o foco do meu vídeo. Se eu quisesse ficar aqui 1 hora falando só sobre isso, eu teria argumentos aqui. Mas não é o foco. Vamos voltar aqui. Versículo 10. E nos dias de seu regozijo, em suas festividades, em suas celebrações da lua nova, que no caso seria o Rosh Chodesh, né, que é o novo mês, sobre as trombetas ao trazer suas oferendas queimadas, suas oferendas comunais, seus sacrifícios de paz, isso será uma lembrança diante de Deus. Ani Hashem Elohim, eu sou o Deus de vocês. Então, além de essas trombetas servirem para avisar o acampamento sobre viagens, sobre reuniões de congregações e tudo, ela tinha outras funções, como também lembrar-se na guerra de colocar Deus na frente. E também nas festividades, como nós sabemos que tem no Ano Novo, tem os toques ali do shofar e outras festividades também. Amigos, eu não quero me estender muito, porque esses dois assuntos eles são bem, eu creio assim que são bem óbvios. Falamos aqui um pouquinho sobre a questão do acampamento e a questão aqui das trombetas, que tinham a função ali de fazer convocações de reuniões da comunidade em geral, e tinha ali as outras questões em relembrar em guerras e em festas. Tem muita mensagem que também poderíamos trazer só sobre essa questão dessas duas trombetas, porque nós sabemos que quando o Mashiach vier, soará um grande som no mundo todo, anunciando a chegada do Mashiach. Tá? Então todo mundo vai ouvir e vai falar, Mashiach está entre nós. Mashiach se revelou no nosso meio. Tá? Só que eu quero trazer um ponto aqui interessante da Hassidut, para nós podermos nos aprofundarmos sobre a questão do acampamento. Tá? Que é assim, a Hassidut, ela nos pergunta, na verdade, ela nos diz assim, se nós hoje sabemos da iminente revelação de Mashiach, por que ainda então continuamos de uma maneira enfadonha a nos preocuparmos com as coisas diárias da nossa vida, a ponto de fazermos planos para o futuro? Se Mashiach é iminente, por que então nos preocupamos com tantas coisas que ainda não aconteceram, fazemos tantos planejamentos para daqui a 1 ano, 2 anos vou fazer isso? Isso porventura seria um entusiasmo por Mashiach, sendo que nós pedimos por Mashiach todos os dias? Nós temos aqui essa questão em relação ao tabernáculo. Nós podemos ter uma visão sobre essa pergunta pela questão da montagem do tabernáculo no deserto. Por quê? Vamos analisar aqui comigo. A montagem e desmontagem do acampamento, ela era trabalhosa.
a ponto de levar ali a 100 horas homens. Então entendamos bem aqui. Rashi fala, lá no livro de Deuteronômio, né, Devarim, no capítulo 1, no versículo 46, não me falha a memória agora, que em uma dessas jornadas do povo judeu, eles ficaram acampados por 19 anos. Então, não é algo que pareça ser estranho você ficar acampado durante 19 anos. Então, todo aquele trabalho de mais de horas ali, de 100 horas de montando e montagem do acampamento, valia a pena, porque você iria ficar ali 19 anos acampado. Só que se nós formos ler aqui no que nós lemos no versículo 21 ou 23, que por muitas das vezes eles acampavam por dias. E por muitas das vezes eles acampavam um dia e viajavam no outro. Então, qual o intuito de tanto esforço humano na montagem e desmontagem desse acampamento, se eles sabiam que de um dia para o outro eles teriam que levantar, desacampar e seguir viagem? O Talmud, no tratado de Eruvin, na página 55b, ele nos traz a resposta de uma maneira assim fantástica. Ele fala, como diz o versículo 23, eles acampavam pela palavra de Deus e eles viajavam pela palavra de Deus. Então, por mais que viesse a parecer que o acampamento ali ele era transitório, na verdade, ele recebia um status de algo permanente porque era feito pela palavra de Deus. Então não tinha esse conceito. Se nós vamos acampar agora porque a nuvem desceu, eles tinham a certeza que estavam fazendo aquilo porque a palavra de Deus assim o pediu. Então não era algo para eles transitório, era algo como se fosse permanente. Se nós trazemos isso hoje para a nossa vida aqui, nossa vida diária, tudo que você faz no decorrer da sua vida, no decorrer do seu dia a dia, em casa, no trabalho, na condução, seja onde que for, nos negócios, ainda que tenha essa aparência, esse status de transitório, se você faz com intuito pela palavra de Deus, então a iminente chegada do Mashiach não torna isso tão transitório, porque você está fazendo pela palavra de Deus. E Mashiach pode se revelar a qualquer momento na nossa vida. Então, tudo que você tem para fazer, que você faça, faça minuciosamente bem, com todos os detalhes, se possível. Assim como o povo judeu acampava ali no deserto, muitas das vezes sabendo que no outro dia tinha que viajar e fazendo tudo ali, os detalhes da montagem e desmontagem do acampamento, tudo corretamente, assim façamos eu e na sua vida. Porque a vinda do Mashiach ela vai ser iminente. Ela é iminente, na verdade. Mas enquanto fazemos nossas coisas aqui, no decorrer do nosso dia, fazemos ela como o povo fazia, pela palavra de Deus. Assim a chegada de Mashiach é iminente em nossa vida. Quando ele vier, estará feito tudo o que nós viemos aqui para fazer nesse mundo, feito conforme a palavra de Deus. Essa é a mensagem que a Hassidut traz para mim e para você. Pode parecer transitório, mas não é. Se é feito pela palavra de Deus, nada é transitório. Amigos, mais uma vez eu quero agradecer você que já me acompanha aqui por esses meses, né? E você que é novo, que chegou aqui hoje através desse vídeo, se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo se ele é relevante para você. E no demais, meus amigos, Todarabá, muito obrigado, Bekol Tov, tudo de bom na vida. Atzlahá, sucesso em tudo que você vier fazer. E mais uma vez, como sempre digo aqui, Yuman Mashiach Now. Nós queremos Mashiach hoje, que Mashiach se revele ainda hoje no nosso meio, tá? Mas enquanto o Mashiach nos revele, continue fazendo os seus afazeres, se dedique nos seus afazeres.
seja ele pela palavra de Deus. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se assim Hashem Deus quiser. E Lehi Traot. Até mais. Tchau, tchau, amigos.